Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula, a aula A150, uma aula de projeto elétrico, onde vou mostrar para vocês como se dimensiona os eletrodutos em um projeto elétrico, conforme estabelece a NBR 5410 de 2004. Um abraço a todos e boa aula para vocês. Olá, meus amigos. Vamos para mais uma aula solicitada por algumas pessoas que me enviaram e-mail pedindo para que fosse elaborada uma aula, né, sobre projeto elétrico no tocante a como dimensionar um eletroduto de forma adequada. Então, essa aula foi preparada para as pessoas que solicitaram e para todos vocês, onde vou mostrar para vocês como dimensionar um eletroduto de forma adequada. Bom, os eletrodutos, o que nós podemos colocar de informação sobre os eletrodutos? Os eletrodutos, pessoal, eles compõem um dos tipos mais usados em instalações elétricas residenciais, comerciais, etc. Então, os eletrodutos são muito utilizados nesses tipos de instalações. Outra coisa importantíssima aqui, que eu tiquei aqui em vermelho, é vedado o uso como eletroduto de produtos que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal. Outro ponto importante estabelecido pela NBR 5410 de 2004, ela admite apenas eletrodutos não propagantes de chamas. Então, os eletrodutos não podem propagar chamas, isso é importante. Somente admitidos em instalações elétricas embutidas eletrodutos que suportem ou suportam os esforços de deformações características da técnica construtiva utilizada. Os eletrodutos, gente, eles devem suportar qualquer situação de esforços mecânicos, químicos, elétricos e térmicos. Então, os eletrodutos devem estar preparados para qualquer situação, seja de esforços mecânicos, químicos, elétricos ou térmicos. Fica bem claro que a NBR 5410 ela estabelece que os eletrodutos não devem propagar chamas, ou seja, são eletrodutos não propagantes de chamas. As dimensões dos eletrodutos. As dimensões dos eletrodutos, elas devem ser tais, pessoal, que quando necessário, podemos inserir naquela rota do eletroduto, inserir ou retirar condutores com facilidade. Então, não podemos deixar o eletroduto totalmente obstruído, porque isso vai dificultar tanto a remoção quanto a inserção de novos circuitos. Para tanto, a NBR 5410, ela estabelece uma área máxima de ocupação do eletroduto. A área máxima a ser utilizada pelo eletroduto, incluindo o isolamento dos condutores, né? Então, a área máxima a ser utilizada pelos condutores dentro do eletroduto, devemos incluir o isolamento dos condutores. A área deve ser uma ocupação máxima de 50%, 53%, caso o eletroduto tenha um condutor. 31% de ocupação máxima, caso tenhamos 2 condutores.
40% de ocupação do eletroduto, da sua área interna do eletroduto, no caso de 3 ou mais condutores. Esta situação aqui é a situação que a gente encontra nos projetos elétricos residenciais que nós estamos aqui sempre no canal do YouTube, fazendo alguns projetos, tirando algumas dúvidas através de exercícios. Então, a ocupação máxima de um trecho de eletroduto para, caso esse eletroduto tenha 3 ou mais condutores, a ocupação máxima deve ser 40%, para facilitar a inserção e a remoção de condutores dentro desse eletroduto. Aqui eu trago alguns exemplos de eletroduto flexíveis de PVC, rosqueado aqui de aço, né? Esses eletrodutos são muito encontrados nas instalações residenciais, comerciais, industriais, né? Então, sempre temos que trabalhar com uma ocupação conforme aqui estabelece a NBR 5410. 40% de ocupação máxima do eletroduto, né? No caso de 3 ou mais condutores. Bom, agora, como então especificar um eletroduto? Bom, para isso, vamos achar a área do eletroduto. A área do eletroduto, os eletrodutos que nós estamos trabalhando, são os eletrodutos de seção circular. A área de um eletroduto de seção circular é igual, não é πr ao quadrado? Sim, só que nós vamos utilizar o diâmetro. Então, a área do eletroduto vai ser π vezes o diâmetro interno do eletroduto ao quadrado, dividido por 4. Esta é a área do eletroduto. π, diâmetro interno ao quadrado, dividido por 4. O diâmetro interno do eletroduto, ele pode ser determinado por quê? Veja bem, o diâmetro interno do eletroduto, eu tenho que considerar a área dos condutores, que nessa expressão aqui, a área dos condutores, são os condutores que estão dentro do eletroduto. Então, o diâmetro interno do meu eletroduto é a raiz quadrada de 4 vezes, esse 4 que está aqui, 4 vezes a somatória das áreas dos condutores, da seção transversal dos condutores, levando em conta o isolamento, vezes F vezes π, onde F vai depender da quantidade de condutores dentro do meu eletroduto. 0,4, caso tenha 3 ou mais condutores. 0,31 se tivermos 2 condutores. 0,53 um condutor. Então, como que eu determino o diâmetro interno do meu condutor, do meu eletroduto, me desculpem? DI é a raiz quadrada de 4 vezes a somatória das áreas ocupadas pelos condutores, dividido por F vezes π, onde F pode ser extraído aqui dessa expressão. Dessa forma fica simples, né, de determinar qual é o diâmetro necessário mínimo de um eletroduto. Agora eu preciso saber as áreas dos condutores, né, conforme estabelece essa tabela aqui. Essa tabela apresenta a área dos condutores, levando em conta, pessoal, sempre levando em conta o quê? A área total. Então, se a gente pega um condutor de cobre, de PVC, de 1,5, a área, incluindo o seu isolamento, é 6,6 milímetro². Um condutor de 4 milímetros de seção, a área total dele é 13,2 milímetro². Condutor de 6 milímetros de seção,
Com o isolamento, a área passa a ser 16,6. Vamos pegar um outro exemplo, um condutor de 70 milímetro quadrado, ele vai apresentar uma área total com isolamento de PVC 116,9 milímetro quadrado. Portanto, essa tabela é para cabos de PVC, tá? Se você estiver fazendo, na verdade, o dimensionamento por cabo que não é de PVC, é o EPR, etileno propileno, deve-se aumentar essa área, deve consultar a tabela para esse tipo de cabo. Como os cabos a gente usa instalações elétricas, cabo de PVC, vou fazer o exemplo aqui para os cabos de PVC. Também trago para vocês uma tabela que vocês podem encontrar nos fabricantes de PVC. Eu peguei essa tabela. Essa tabela é para um eletroduto de PVC da Tigre, né? Rígido, ele é rígido tipo rosqueável. E eu vou utilizar ele no meu dimensionamento. Aqui eu tenho a seção nominal. Aqui eu tenho o diâmetro interno aproximado. Né? É através desse diâmetro interno aqui, que eu vou fazer a especificação do meu eletroduto. Então, eu vou usar um eletroduto de 32 milímetros, um eletroduto de 25, de 50, vai depender do diâmetro interno que nós vamos calcular, levando em conta o que estabelece a NBR 5410, que é a taxa de ocupação máxima do meu eletroduto. Agora vamos para um exemplo para que podemos concretizar toda a metodologia apresentada para vocês. O exemplo é a seguinte situação: determinar o diâmetro mínimo do eletroduto, né? Rígido, na verdade, aqui eu botei flexível, mas é um eletroduto rígido. Então, determinar, aqui não é flexível, é eletroduto rígido. Então, determinar o diâmetro mínimo do eletroduto rígido capaz de atender um trecho do circuito abaixo. Então, capaz de atender esse trecho do circuito. Os cabos são cabos isolados de PVC a 70 graus. Então, eu quero especificar o eletroduto de PVC rígido para essa situação. Então, olhando aqui no meu desenho, o que eu posso observar é o que eu tenho nesse eletroduto, que é um eletroduto embutido. Aqui a simbologia me dá um eletroduto embutido. Eu tenho nesse eletroduto 4 circuitos. Então, eu tenho 4 circuitos. 1, 2, 3, 4 circuitos. O primeiro circuito e o segundo circuito são circuitos de 6 milímetros quadrados de seção do condutor. O circuito 3, 4 milímetros, circuito 4, 2,5. Cada circuito tem fase neutro e terra. Então, são 3 circuitos, são 3 condutores por circuito. Então, temos que achar, na verdade, a área total ocupada por esses condutores, somatória dessas áreas, levando em consideração, né, o isolamento do condutor. Pois bem, então vamos lá. Vamos primeiramente determinar, vocês podem estar olhando aí na expressão, determinar a área, a soma da área dos condutores. O primeiro circuito, circuito 1, é um circuito de 6 milímetros quadrados. Quantos condutores eu tenho? 3. 3 que multiplica a área total do meu condutor. Consultando essa tabela, para o condutor de 6 milímetros, você vai utilizar 16,6 como a área total. Então, é 3 vezes 16,6 mais 3 vezes 16,3. Por que 3? Fase, neutro e terra. Mais 3 vezes 13,2.
que é o 13.2? 13.2, ele é a área total do condutor de 4 milímetros, que vai ser 13.2, olhando aí na tabela, 13.2. E o condutor de 2,5 ocupa uma área total com o seu isolamento de 10.2, podendo aí vocês consultarem essa tabela. Como esse eletroduto tem mais de 3 condutores, a taxa de ocupação máxima estabelecida pela NBR 5410 é essa taxa aqui, de 0,4. Então, quanto que vale o diâmetro interno do meu eletroduto? DI é a raiz quadrada de 4 vezes a somatória das áreas, 4 vezes a somatória das áreas do condutor, dividido por F vezes π, onde o F é 0,4. Então, é 4 vezes a área total que nós achamos aqui, ó, 169,8 vezes 4 dividido por 0,4 vezes π. Isso nos dá um diâmetro interno do meu eletroduto de 23,25 milímetros. Então, já consegui o quê? Determinar o diâmetro interno do meu condutor, que é 23,25. Agora, com esse diâmetro, eu vou consultar a tabela de eletroduto rígido de PVC. Eu cortei a tabela para facilitar aqui para vocês. Como o diâmetro foi 23,25, eu venho na tabela e faço a consulta. Vocês podem observar aí na tabela que eu tenho que utilizar um eletroduto de 32 milímetros, porque ele apresenta um diâmetro interno aproximado de 27,5. O mínimo é 23, então eu vou escolher um eletroduto de 32 milímetros de diâmetro. Aí, dessa forma, redesenhando o circuito, eu vejo e mostro aqui, vocês podem observar que a seção desse eletroduto, o diâmetro desse eletroduto, passa a ser 32 milímetros, conforme a metodologia proposta e estabelecida pela NBR 5410. Pessoal, para a elaboração dessa aula, eu utilizei o livro de instalações elétricas do Hélio Creder, da edição de 2009, e também, consulta a NBR 5410 de 2004. Um abraço a todos vocês.